Foi. Deixa eu ver. Tá indo? Acho que sim. Olá, hoje meu nome é Deise Vício e hoje é mais um episódio da série Autocuidado em Casa, uma série de vídeos e de textos, os quais eu compartilho ferramentas que eu fui aprendendo ao longo desses anos dentro do meu processo de autocuidado e o meu processo de autoconhecimento. E hoje é especial, porque hoje eu chamei uma grande amiga minha, lá da Ordem, a Érica. A Érica, ela é professora de yoga e ela tem um Instagram chamado @Portal Ser União. Érica, se apresenta e depois a gente entra no tema. Ótimo, gratidão, Deise, um prazer imenso estar aqui junto de você nessa jornada linda que você está construindo de autocuidado em casa, né? Essencial nesse momento da nossa humanidade. Bom, eu sou Érica, sou instrutora de yoga, mestre Reiki, trabalho com meditação, com yoga, também sou Theta Healer, que é uma técnica de cura energética, então trabalho aí como uma grande alquimista das energias nesse sentido. E estou muito grata, muito honrada de estar aqui partilhando desse momento com vocês, porque acho que muito além do que eu trago como os meus movimentos nesse momento na vida, né, como instrutora de yoga, meditação e as terapias integrativas e holísticas, eu sou uma mulher em constante busca de se cuidar mais, de se amar mais, de se integrar de forma mais harmônica comigo mesma, com os outros ao meu redor e com a natureza. Então, é daí que nasce, né, o meu chamado de estar nessa jornada como instrumento de expansão de consciência, né, que eu gosto de trazer muito, que o yoga, que é a minha filosofia de vida, nada mais é do que união. Então, por isso, Portal Ser União, a minha página, e muita, muita honra de estarmos aqui juntas nesse dia. Grata, Deise. E para variar, obviamente, eu começo a gravar e aí todo o meu prédio resolve se manifestar, então eu vou deixar gravando, eu não vou parar a gravação, só para você Não, os meus saber. cachorros também vão latir bastante, tá tudo bem. Eu chamei a Érica, hoje o tema do vídeo de hoje é sobre alimentar-se. Então, tudo a ver com o que a Érica acabou de falar, eu chamei ela porque ela, para mim, ela é uma referência de alguém que estrutura a alimentação dela de uma forma super saudável e que sustenta essa alimentação independente de onde ela estiver. Se ela estiver em casa, se ela estiver lá na Ordem, se ela estiver na casa de um amigo, viajando. Então, isso eu acho para mim é muito inspirador. Então, eu chamei a Érica para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque já tem alguns anos, Érica, que eu estou fazendo o meu processo de mudança de alimentação. Foi muito significativo para mim quando assisti um documentário no Netflix, que acho que se chama Fat versus Sugar, algo assim, sabe? Que é tipo gordura versus açúcar. E os caras no final do documentário falam que o maior inimigo da alimentação são os processados. E até então eu não sabia o que era processados. Isso foi o quê? 2014, 2015. E de lá para cá eu comecei a cortar os processados na minha vida e fui pensando muito mais na coisa das alimentação in natura mesmo, né? Das frutas, verduras. Comecei a diminuir significativamente carne, mas não parei de comer carne. Mas esse processo é uma descoberta muito grande, assim. Eu perdi bastante peso só tirando os processados, mas eu sinto que eu estou num outro momento que tem a ver com autoconhecimento e um autocuidado mesmo, que é como é que eu me alimento de uma forma em que ele me dá mais energia, né, e que ele se integra com a minha rotina ao mesmo tempo, e que eu possa tranquilamente pedir uma pizza, pedir uma coisa, sem ficar me sentindo culpada com isso, porque eu acho que é isso, essa integração. Então, acho que a primeira pergunta tem a ver um pouco com isso, né, como é que a gente começa a se alimentar mais saudável, né? Que processos a gente pode incluir dentro da alimentação? Que delícia, Deise. Grata por trazer esse tema, por me reconhecer sendo essa pessoa
que leva a alimentação saudável em todos os lugares. E eu posso dizer, assim, compartilhando um pouco da minha jornada, assim como você trouxe a sua, que essa não é uma realidade que foi natural para mim, né? A Daisy já me conheceu dentro desse processo bem estabelecido, que ele já é um processo de anos, que está bem estabelecido, mas a alimentação para o ser Érica, né, lá desde a infância, sempre foi muito desafiador. Eu nasci uma criança que simplesmente não gostava de comer, rejeitava a comida, tudo. A minha mãe enlouquecia, porque eu não tinha apetite. Então, eu era muito magrinha, todo tipo de doença que você possa Eu imaginar era por muito falta magrinha de comer. também. Meus pais chegaram a me dar biotônico Fontoura, porque eu Biotônico não Fontoura estava comia. super presente na minha infância. Gente, olha que conexão. Tá vendo? E a gente nem tinha Nem trocado isso sabia antes, disso. né? Exatamente. Então, o processo de alimentação para mim, ele veio muito tardio, assim, desse espaço de consciência de que qual seria ideal se alimentar, porque eu vim de uma infância que não comia nada, passei por um processo de incluir alimentos extremamente processados e de baixa energia, né, nutricional e até energia vital. Eu quero falar um pouquinho disso aqui nessa pergunta. E ao longo da minha jornada, o que me despertou para essa alimentação consciente nem foi a própria alimentação. Então, quando você me traz, né, Érica, como que eu seria um primeiro passo para uma alimentação saudável, né? Eu traria como resposta, qual é um primeiro passo para que a gente possa tornar a nossa dinâmica de vida e a nosso olhar para a vida e para nós mesmas e para o nosso corpo de forma integralmente saudável. Então, é uma jornada que eu tenho construído por essa visão mais holística, integrativa, pelo yoga, mas eu não acredito que se requer praticar yoga para isso. Eu acredito que se requer um desejo inato, que é o que eu estou vendo brotar em você, de você se cuidar de uma forma mais integrativa, de se reconhecer e levar esse movimento de cuidado para todos os espaços, para todos os âmbitos da sua vida. Então, eu me cuido bem desde o meu corpo, com atividades físicas, eu cuido bem da minha mente, com processos de acompanhamento que sejam terapêuticos ou mesmo próprio exercício mental, né? De hábitos que eu sei que você já vai trazer aqui compartilhar também, que estão dentro dos princípios de saúde básica que a gente aprende, que aprendemos juntas. Então, como todos esses pontos que você está trazendo nessa série, a alimentação é mais uma caixinha. Isso. E se a gente coloca essa caixinha separada das outras, fica um espaço, um buraco entre elas. Então, eu sinto que o olhar para a alimentação saudável cuidar, é você integrar esse espaço da alimentação como uma parte fundamental, inclusive, do seu processo de saúde. E aí eu vou entrar mais específico no processo de alimentação. Você fala saudável e mais energética, né? Eu quero uma alimentação mais energética. O que você trouxe do documentário é incrível, porque isso já é um passo muito importante. E aí eu, como especialista da energia, né, além de ser tudo isso que eu já comentei com vocês, eu sou formada em engenharia elétrica, então a minha base, apesar de não ser Verdade, holística, tudo isso. ela é energética. Então a engenharia elétrica, a gente estuda toda a parte de energia, e em especial vou trazer assim conceitos física quântica, que é a ciência das mais modernas, que hoje está se exaltando entre tantas, para explicar um pouquinho mais dessas dinâmicas que a gente está vivendo hoje como coletivo. E a nossa alimentação, o alimento que a gente come, ele é parte importante e integral da energia do nosso corpo como um todo. Mas ele é tudo? Não. Não. Então, um corpo saudável e energético, mais energia, depende de uma alimentação, do alimento que eu escolho,
adequado, e aí eu já vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas eu quero trazer, falando desse espaço do corpo consciente coletivo e integral, boa parte da energia do nosso corpo, e maior do que a do alimento, vem do nosso movimento. Então, é como eu estou movimentando o meu corpo e como eu também estou descansando o meu corpo. E aí eu acho que você vai ter outros tópicos para falar disso, então eu não vou aprofundar, mas qual é o meu ritmo do meu dia, quantas horas eu durmo, né? O quanto eu descanso e o quanto eu me movimento com atividades físicas energéticas, quanto eu coloco meus músculos para trabalharem, porque músculo trabalhando é combustão no corpo e gera energia. Então eu fico mais energética. E aí depois a gente pode entrar em quais são os melhores alimentos para nutrir esse músculo, né? E um último ponto, e aí a Deise é especialista nisso, é a nossa energia de produção mental. Uhum. E essa é a maior, tá? E essa é a maior. São três principais, né? Tem fontes menores, mas são três principais. Então, é o alimento, é o movimento físico, né? Ritmo do corpo e o nosso processo mental. Então, a qualidade, quais são os pensamentos que você tem ingerido, né? Em especial, Exatamente isso. que você tem recebido nos seus ouvidos e você tem digerido dentro de você e feito energia. Uhum. Então, te observar, né? Uhum. Que vai interferir diretamente nesse espaço da energética. E se você começa a culpabilizar apenas a sua alimentação sobre, por exemplo, a sua baixa energética, você está deixando essas outras duas partes e não dá para falar separado. Ai, Então, quando a perfeito, gente fala Érica. de se alimentar saudável, eu trago esse combo. Perfeito, porque acho que a grande mudança dentro do meu processo foi entender, sabe, aquela coisa do cuidar dos pensamentos, né? Estar o tempo todo atento aos pensamentos e qual a energia que eu lanço sobre as coisas. Então, assim, eu falei em um dos episódios, né, sobre a água, né? Então, assim, qual é a energia que eu coloco aqui nessa água? Né? Exatamente, qual é a energia? Ah, você pode botar pedrinha, você pode botar um monte de coisa, mas isso é a mesma coisa com o alimento, assim, né? Das coisas que eu venho pesquisando, tem assim, claro que coisas in natura são mais saudáveis, né? Frutas e verduras, mas a energia que você coloca quando você cozinha também, né? Então, assim, isso parece pequeno, mas não é, porque quando você coloca isso como uma rotina sua, como um hábito seu, você vai começando a perceber exatamente isso que você falou, a integração das coisas, né? Não é de uma hora para outra que isso acontece, não é tão fácil, muitas vezes. É extremamente desafiador, por exemplo, eu Tem fico com desafios. várias garrafas de água espalhadas pela casa justamente por isso, porque eu sei que eu sou visual, então eu tenho alarme para comer, por exemplo, porque senão eu não paro e não como. Nossa, Daisy, posso comentar um pouquinho sobre isso? Porque aí eu acho que tem a ver com essa pergunta, e aí falando um pouquinho mais do alimento em si, né? Como que a gente escolhe o melhor alimento para o nosso corpo, o tipo de alimento, a hora que eu como, se eu vou fazer jejum ou se eu vou comer de 3 em 3 horas, né? Vou Perfeito. falar aqui da minha jornada, eu faço acompanhamento nutricional, então, assim, eu não dispenso, assim como o processo mental, você pode ter na sua rotina é, dinâmicas e exercícios que você vai fazer diariamente para cuidar da sua mente. Eu recomendo fortemente um acompanhamento, né, terapêutico, e nutricional não é diferente. Então, eu tenho acompanhamento nutricional há muitos anos, assim, eu faço acompanhamento nutricional até com algumas linhas, porque eu gosto, né, desse espaço integrativo de perceber linhas diferentes de orientações nutricionais para eu perceber como isso impacta no meu corpo. E aí que eu quero chegar. Qual é a demanda do meu corpo? Por isso o autoconhecimento é fundamental, porque a história desse corpo com a alimentação, ela é única. Como eu comentei, a minha história lá na infância, ela reflete no desempenho e na escolha do alimento, na forma como eu alimento.
Para mim, por exemplo, jejum é uma coisa extremamente fácil. Onde nasceu essa habilidade? Na infância eu não gostava de comer. Passava horas sem comer e vivia, né? Tá, tinha uma anemia ou outra, tal, mas sempre fui uma criança de certa forma saudável e forte. Então, o hábito que você cria, né, ao longo da sua jornada é muito determinante, e por isso a Daisy traz esse lugar como desafiador, né? Porque muitas vezes, quando eu quero implementar uma alimentação saudável, se eu não fui criada com uma alimentação saudável, se muito por maior parte do tempo da minha vida eu não me alimentei de forma saudável, vai ser uma construção. E como eu vou fazer essa construção é olhando para o alimento. Não tem outra forma. A vida é relacionamento. Yoga enxerga a vida como relacionamento e aí você vai começar a desenvolver o relacionamento com o alimento. Como eu me relaciono com esse tomate? O tomate, visualmente, ele é apetitoso para mim. A temperatura dele, a forma como ele é consumido, ela me remete que tipo de sensação, sentimento no meu corpo? Isso é uma alimentação integral. A Liz comentou comigo que não gosta de salada, né? Para ela é mais fácil ver um legume grelhadinho, ou cozido, ou assado, do que uma salada. Natural, às vezes, a essência dela, né? Tá vendo? Ela é loirinha, clara, tem uma necessidade de, às vezes, alimentos mais quentes. E para isso eu gosto da ciência Ayurveda, que ela começa a olhar a natureza do nosso corpo para entender qual é o tipo de demanda de alimento. Eu, Érica, já sou mais fogo, eu já tenho a pele mais aquecida, o meu corpo é quente, então Morro de salada me frio. faz bem. Oi? Eu morro de frio, eu preciso esquentar meu corpo o tempo Exatamente, olha lá, inteiro. ela falou, Érica, você tá aí toda leve, né? E eu tô toda cheia de roupa de frio, natural. Nossa, E isso, se você não for incrível. considerar isso na sua alimentação, você vai estar desrespeitando a sua natureza. Então, quais seriam os melhores alimentos para mim, né? Além de você ter a oportunidade de consultar, né? Eu não sou nutricionista, consultar um nutricionista para te ajudar a fazer esse levantamento, é você observar seus hábitos. Para você, geralmente, para quem tem a necessidade de alimentos mais quentes, às vezes precisa comer de tempos em tempos, né? Porque o alimento quente ele já vem de alguma forma pré-cozido, então ele tem um tempo de digestão menor. Então requer-se comer às vezes um pouco mais, às vezes com mais frequência. Então, olhar para o seu corpo, olhar para as necessidades do seu corpo é muito importante nessa hora de escolher o alimento. E compartilhe um pouco mais aqui sobre esse tipo de nutrição, assim, olhando para esse movimento. Como é que se chama? Ayurveda? A ciência que vem lá da Índia e ela é Isso, muito se conecta com o yoga, chama Ayurveda. Ayurveda, certo. Ayurveda. E tem nutricionistas que trabalham com essa linha e terapeutas também, porque o Ayurveda ele não olha só para alimentação, mais uma vez, ele também é uma ciência que integra o corpo. Então, olha para o movimento que se requer, geralmente a pessoa que é mais ar, ela tem, né, que eu identifico um pouco a sua característica, Daisy, ela tem geralmente uma aceleração Aquariana. mental, aquariana, olha lá. Tem uma aceleração mental. Então, se ela fica, por exemplo, muitos longos períodos sem comer, o que geralmente seria a característica da pessoa que tem mais ar, ela vai acelerar o processo mental e ela vai acabar tendo frio e a mente mais agitada. O alimento quentinho para essa pessoa acalma a mente e Nossa, relaxa o corpo. cuscuz com ovo quentinho. Cuscuz com ovo, exato, olha lá, né? Perfeito. Nordeste. Pezinho, É, barzinho. é a comidinha de casa, é cuscuz com ovo. Exatamente. Super Então você vai quente. percebendo que Nossa, que esse legal. lugar da alimentação saudável, ele não pode descartar quem a gente é. Ele não vem com um menu que descarta os nossos sentimentos, as nossas sensações. E o alimento, quanto mais próximo da Terra, e aí eu vou trazer um pouquinho mais de conceito de energia que você comentou do
documentário, quanto mais o alimento próximo da terra, mais energia de vida ele tem. Então, vou chamar de prana, tá? Que é o que a gente... energia de vida prana, que é o que o Ayurveda estuda e o Yoga também, que é a linha que eu sigo. Mas vamos trazer para um linguajar da rotina. Mais energia de vida vai me trazer mais energia para eu me sentir mais energética, para eu fazer o meu movimento na minha vida. E como que eu vou identificar isso num alimento? Eu vou identificar 2 regrinhas básicas, assim. Quanto mais tempo ele foi processado, e o que é processado? Vou pegar um mínimo processamento. Uma fruta que eu pego do pé. Peguei aqui. Eu moro numa chácara e eu tenho fruta no pé. Hoje de manhã eu comi um mamão que eu colhi do pé aqui. Quanta energia de vida tem esse alimento? Muita. Muita. É meio até fácil de você perceber. Eu acabei de tirar ele da terra, então a distância da terra do alimento até chegar à minha boca, ao momento que eu me alimentei, é curta, mínima. Quer dizer que eu estou conseguindo extrair desse alimento o máximo de nutrientes e de energia. Agora, se eu moro numa cidade em São Paulo, e aí, para eu comer um mamão, exato. Às vezes, eu vou ter um feirante que tem ali perto, que no domingo vai, eu compro a feira. Provavelmente ele colheu o mamão 2, 3 dias no máximo antes de levar para a feira. E aí eu levo para minha casa e eu como no mesmo dia, eu vou ter um X. Não é a mesma energia que eu peguei aqui na hora e comi, mas é uma X. Agora, tem situações que eu já vi, gente, tipo, isso... Assim, se você já fez isso, repense, tá? Não tô te condenando, mas eu estou te convidando a repensar. Eu já vi Ai, na hora que você que é falou... processada, colocada tipo, já vem picadinho, já tirou a casca, então tira a proteção do alimento, então tira a casca, tira a semente, pica, coloca numa bandejinha, envolve plástico, processamento de pessoas, né, envolve máquina, e congela, e coloca num congelador no mercado. Quanto tempo esse alimento está longe da terra? Quantas pessoas já passaram, por quantas pessoas ele já passou na mão? Né? Se nós somos energia, o alimento é energia, pensa o quanto de energia de vida ele já perdeu. Você acha que esse mamão vai realmente ser energético e nutritivo para o seu corpo? Muito Nossa, menos. você conseguiu falar uma sensação que eu tenho quando eu vou no supermercado e eu vejo coco. Eu adoro coco, coco com a carne assim, sabe? Coco seco, né? Adoro coco seco. E eu vejo ele todo cortadinho assim. É ótimo que você compra e você come, né? Mas depois um dia eu fiz assim, eu vou comprar um coco para eu mesmo, né? Porque assim, o coco quando ele passa do tempo, ele fica muito azedo, é muito ruim. Fica ruim. Né? E normalmente quando eu compro ele tá meio azedo já. E aí, assim, até eu aprender a quebrar o coco foi outro parto. Eu falei, ok, entendi, dou mais valor pro negócio lá da feira que o cara pega, quebra tal e tira para mim e me dá. Porque no supermercado não dá e eu sozinha também não consigo quebrar o coco. Porque tem que botar no forno, aí você tem que ter uma faquinha para poder tirar, é bem mais difícil. Então tá, então ok, o coco desse jeito só numa situação em que o cara vai fazer isso para mim, porque eu já sei que eu não consigo. Mas eu sempre Exatamente. via ele dentro de um plástico e meio azedo, e eu fazia, mas gente, o povo compra isso mesmo, e compra, né? Porque da mesma Compra. forma como eu gosto, e eu já percebi que eu não consigo quebrar em casa, é melhor comprar. Sim. E aí eu volto lá no início, né, Deise? Tem a ver com ritmo. Tem a ver E com... também com as suas escolhas básicas, né? Tem gente que prioriza real, tipo, outros tipos de atividades a ter a disponibilidade de abrir. E eu também não, mais uma vez, né, fora de julgamentos, o convite é a reflexão, né? Uhum. Como você quer lidar com a sua alimentação? Eu já morei em São Paulo, eu já vivi de comida congelada e honro todo esse período, mas em algum momento isso começou a me despertar e eu falei, não, eu quero estar mais perto do meu alimento. Então, quando a Daisy fala que eu vou para os lugares, né, e que eu consigo manter,
é desafiador, porque você cria uma dinâmica na sua casa, você molda a sua vida como você quer, e sim, quando eu vou para outros lugares, eu muitas vezes não vou ter esse tipo de alimento, porque às vezes não é a rotina das outras pessoas. E aí cabe também a gente ter flexibilidade e de adaptação. Às vezes eu vou comer, eu quero comer coco e não tenho. Aqui, por exemplo, eu não tenho coco ainda na minha casa, meus coqueiros estão pequenos. Então eu compro o coco do mercado, né? E então, assim, tudo bem, sabe? Como que é? Qual é a sua disponibilidade no dia de hoje, né? Porque às vezes eu estou trazendo uma realidade que é muito distante, e aí você vai falar, não, mas então eu nem vou começar porque eu moro em São Paulo e não é essa a minha realidade. Não. O que você quer para sua realidade? Quais são os movimentos pequenos que às vezes você pode fazer e observar, né? É A isso. diferença num alimento processado é, eu vou pedir um fast food que me vem com a comida já pronta, feita por uma outra pessoa, ou eu vou criar oportunidades de eu mesma ir ali no mercadinho da esquina, compro o pão processado, compro o hambúrguer às vezes processado. Eu não vou, ainda não entrei no Carne veganismo, tá? Então eu moída, tô dando exemplos. carne moída, Compro a carne moída. Exato, né? Eu tempera, nem consigo dar esses exemplos porque eu sou vegana, né? Então eu não como carne. Mas enfim, pensa, né? Eu já passei por esse modelo. Então, assim, vai ser mais saboroso você montar o seu próprio alimento, né? Ah, mas eu não sei cozinhar. Abra o seu coração e percebe, né? eu Tipo, comecei o a que você procurar na gosta. internet. Você não sabe cozinhar, mas você sabe degustar. Se você sabe degustar, você sabe ajustar o preparo para o seu gosto. E assim vai, né? E aí eu acho que para fechar, a gente já puxou um pouquinho, que é, por exemplo, uma Já. coisa que eu tenho muito desejo é ficar vegetariana, né, ter uma alimentação 100% vegetariana. Eu já reduzi bastante o consumo de carne, e é muito interessante que quando eu como carne, eu já sinto o peso da carne, assim, no meu corpo, né. Mas eu ainda como algumas coisas, assim, tipo uma carne moída eu ainda gosto de fazer, porque ela vai bem temperadinha, e tal. E é muito desafiador ao mesmo tempo, né, porque eu sou nordestina, então para mim, feijão e arroz é assim, feijão e arroz e bife, feijão, arroz e bife, feijão, arroz e bife. Então, é desafiador sair desse ciclo do feijão, arroz e bife e farofa, obviamente, né, feijão, arroz, bife, farofa, para você começar a comer outras coisas, assim, né. Como é que a gente, assim, se você fosse puder dar uma dica, assim, como é que a gente pode começar a experimentar outras formas de comer que não sejam essas regradas sabe, arroz, feijão e bife? Sim. Tirar um pouco a É, carne da alimentação. sim. Que bonito, Daisy. Até o exemplo que você traz conecta tudo com que a gente comentou até agora, né? Percebe o quanto valor afetivo tem para você o arroz, feijão e bife? Uhum. Muitas vezes nem tá no sabor da própria carne, mas sim no afeto que está envolvido desde o momento da sua criação, que você recebeu o alimento de pai e mãe de forma amorosa, que incluía a carne. A nossa, né, Brasil é um dos países mais consumidores de carne. Então, assim, eu entendo que falar sobre veganismo no Brasil é muito mais desafiador do que falar sobre veganismo na Alemanha, né, onde a boa parte da população já tem abertura, né, a esse movimento. Então, como que eu considero assim, né, o movimento de dar os primeiros passos? Eu sinto mais uma vez que vai de um olhar integral. Então, não dá para olhar só para o alimento e a forma como eu me alimentava antes, porque isso ainda vai remeter a afeto. Hum. Então, você tem que ampliar a ótica e perceber o que está me movendo, o que está me chamando para o vegetarianismo ou para o veganismo. Para quem não sabe, o vegetariano ele ainda inclui derivados de animais, então ele deixa de comer a carne e ainda inclui ovo, leite e derivados afim. E o vegano ele tira tudo que vem de origem animal. Aí precisam. Eu sinto assim que é um processo até maior do que uma escolha de alimentação, é uma escolha de princípios de conexão com a natureza. Então, se você passa
a sair dessa ótica de olhar só para a alimentação como sendo uma mudança alimentar e passa a entender ou a compreender ou a ampliar a ótica de que ser vegetariano ou vegano é incluir cuidados à nossa natureza e à nossa grande mãe terra, começa a ficar mais leve. E sair desse espaço de que eu tenho que deixar um hábito que para mim é legal, é gostoso e afetivo, que me faz bem, me fez bem até hoje. Porque, assim, por mais que eu, Érica, tenha acesso a informações de que o consumo do derivado animal é prejudicial à nossa saúde, isso ainda está longe de ser fácil de conversar, porque a indústria da carne ela domina, né? Então o marketing e a ciência, então são poucos os estudos já que comprovam, mas apesar disso já está vindo. Mas mais uma vez, essa não é a grande realidade da maioria. Então, assim, uma pessoa normal está vivendo muito feliz comendo churrasco todo final de semana. Chegar para ela e falar, ai, para de comer carne, ela vai dar risada da sua cara. Né? E eu estou dando um exemplo extremo que não é o seu, claro, que você já está aí com esse desejo. Mas já foi. Mas já foi o meu também, né? Então, a minha família vivia de encontros de finais de semana de churrasco, inclusive até hoje vivem, mas o churrasco incluiu uma parcela da grelha vegetariana e vegana. Delícia. É uma delícia, né? Então, eu acho que, assim, precisa ampliar e mudar a ótica. Então, é sair desse lugar de só olhar para o alimento e integralizar com o cuidado com a natureza. Perceber aonde isso te afeta. Perceber, assim, quais são os principais princípios que eu sinto que eu estou afetando dentro de um sistema de cuidado com a natureza, quando eu estou incluindo esse alimento. E aí isso também é conscientização, documentário, conversar com outras pessoas, como a gente está fazendo aqui. Então, requer esse movimento. Para mim, foi assim. Conviver com pessoas. E aí, num segundo momento, que você já começa a ter isso crescendo em você, e aí começa a te libertar desse espaço de, tipo, prazer por ajudar os animais, que precisa encontrar prazer, gente. A alimentação conecta com prazer. Se tirar a carne, tirar o seu prazer, não vai durar. Eu já vi gente tentando virar, né? Agora eu sou vegetariana. E aí chega. É ótimo, o princípio é facinho. Tipo, nossa, é gostoso, olha que esses alimentos e tal. Dá um tempo, a pessoa já tá ali. Ai, que você não ia ser vegetariana? E o que aconteceu? Ai, não nossa, deu. nem lembro mais, Érica, nem sei mais, porque acho que, sei lá, mudei de trabalho, sabe? Vem aquela coisa assim, mudei de trabalho. Por quê? Porque não tá num conceito de. Exato, não está conectado com o todo, com o princípio maior, está conectado com um hábito pontual. E esse hábito pontual vai vencer o que veio antes. Porque não vai ser simples. Então, precisa desse conceito. E aí um segundo momento, que é o momento que eu amo, assim, que eu sigo trabalhando, né, desde sempre, eu acho que é o momento que depois segue, é o relacionamento com o alimento. É você criar um novo relacionamento afetivo com essa nova alimentação. Então, você conversar com o alimento, né? Tem um amigo, que inclusive é amigo nosso também, da Ordem Princípio e Luz, vou comentá-lo, que recente veio aqui me visitar e passou um fim de semana inteiro com alimentação vegana e escolheu seguir essa alimentação para a jornada dele. E ele tem me retratado, assim, né, relatado o que tem acontecido, e é muito interessante ver, porque se requer uma construção de um alimento, de um relacionamento com esse novo alimento. Então, novas receitas, novos temperos, novas formas de preparo, criatividade. Então, tudo isso vai envolver afeto, relacionamento, diálogo com E o processo autoconhecimento, alimentar. né? Porque, tipo assim, para mim, Autoconhecimento. porque, veja só, quando eu falo autoconhecimento, é uma coisa muito concreta, depois de você saber, a gente sempre foi criado com sal e pimenta. E aí, de repente, você para numa banquinha da feira e ele tem um monte de tempero. E aí você vai começando a experimentar e você vai vendo que isso aqui é mais... eu gosto muito da coisa apimentada, né?
isso aqui isso é mais apimentado, isso aqui não sei o quê. Então você vai colocando e o próprio, sei lá, o próprio vegetal no forno, ele tem um outro gosto. Quando você, Ele tem outro gosto. dependendo do tempero que você bota, ele fica com outro gosto Totalmente. completamente diferente, assim. Sai daquela coisa Totalmente. batata, sabe? Batata para mim é uma coisa muito simbólica disso, porque dependendo do que você coloca nela, ela muda o gosto completamente diferente. Totalmente. Exatamente, Daisy. Eu falo, né? Eu, como tenho uma alimentação vegana já há um bom tempo, o tipo de. E quanto tempo você já implementou a alimentação, ela ainda vai mudar. Porque o paladar, a gente forma o nosso paladar, né? Lá na infância, até os 3 anos de idade. E aí, depois disso, a gente vai como mantendo. Por isso, a alimentação que a gente recebeu na infância, ela é muito afetiva e ela também determina como eu recebo o alimento na minha boca. Tem gente que é mais resistente a, tipo, azedo. Tem gente que é azedo. Sabe? Então, como é para você? Você comentou que gosta mais de apimentado. Eu, Érica, já sou fogo. Eu não gosto tanto de apimentado, porque a pimenta ela vai me acelerar, vai me aquecer ainda mais. Tem tudo Para a ver com o você, que você natural, falou. você já, exatamente, Sou você já é mais nordestina, meu pai só come coisa com pimenta, né? Sou preciso dessa pimenta. Nossa, faz muito sentido o que você falou. Exatamente. Faz todo sentido. E aí, como que eu vou fazer a inclusão disso, né? É passo a passo. Então, eu vou percebendo quais são os temperos que são essenciais para mim, quantidade de sal, por exemplo. Pessoas que costumam comer muita carne, elas estão passar uma alimentação mais vegetal, você naturalmente vai ter que reduzir o sal, porque senão você não consegue sentir o sabor do vegetal. Você não tem paladar para perceber a diferença entre um chuchu e uma abobrinha, sabe? Tipo, e você vai acabar tipo, achando que tudo é a mesma coisa. Então, para você E afinar, por você bom tempo ainda precisa. sinto isso, que às vezes eu Exatamente. sinto que tudo tem o mesmo gosto. A não ser quando eu Exatamente. tempero eles, porque aí, dependendo do tempero, por exemplo, eu tô numa fase noz moscada, assim, eu boto noz moscada em tudo, né? E a reação do alimento com esse tempero é completamente diferente. Então, eu Totalmente. comecei a botar até na beterraba, assim. Nossa, beterraba tem outro gosto e ela é doce, então eu também gosto de doce. Então tem sido uma descoberta mesmo, assim. E assim, eu tô escolhendo, e eu adorei essa dica da nutricionista, porque eu acho que eu tô nessa fase de buscar esse tipo de especialista. Mas a minha prática, eu vou aqui na feira, né? Tenho esse privilégio de ter uma feira aqui perto do sábado. E aí eu vou e eu vejo o que está na bandejinha, assim, sabe? Aquele 3 por R$ 2 e vou comprando tipo, pego uma inteira, corto, boto no forno, né? Já tirei a coisa do refogado, porque a minha grande questão era essa. Tudo tem que ser refogado, aí não adianta muito também, né? Se tudo tiver que ser Não. refogado. E o forno É tem sido uma criar os pratos delícia. também, né? É isso, criar os pratos. Criar os pratos As e formas de tempero. preparo. Ah, Esse amigo nosso mesmo essa semana me mandou, né? Ele falou: estou fazendo a abobrinha à la Érica, né? Tipo, porque estou colocando quinoa e pus cenoura, e aí agora no meu toque eu estou colocando, tipo, tempero tal, a erva fina, e aí você vai percebendo que um mesmo elemento vegetal, ele tem várias formas de ser preparado, ele pode ser ralado, ele pode ser em pedaço, ele pode ser no forno, ele pode combinar com outra coisa. E isso vai trazer também o espaço de você poder desenvolver qual é a forma que vai se adequar mais para você, né? Porque não somos todos iguais. não Então, somos todos tem esse iguais. espaço de se observar, se autoconhecer e se relacionar com o alimento. E é isso. E é óbvio que o apartamento daqui de cima está derrubando o prédio abaixo. Derrubando. Mas está super sutil aqui. É porque para mim está bem alto. Mas eu acho que é isso, Érica, assim, gratidão imensa, assim, eu acho que me despertou a olhar para outras coisas, assim, tem um processo meu de despertar desse cuidado da alimentação,
acho que você tocou em alguns pontos para mim que foram muito significativos, né? Assim, acho que essa nutrição, pensar na nutricionista que olhe esse fluxo, a nossa existência, para mim faz muito mais sentido do que dizer você tem que comer isso, você tem que não comer aquilo, né? A coisa dos processados, para mim, já é uma coisa que já está presente mesmo. Mas acho que pensar nisso que você falou da energia vital do alimento, né? Fiquei com isso. Eu acho que além da nutricionista, acho que mais ficou para mim foi essa coisa da energia vital do alimento, como isso é diferente mesmo. Muito. E A ele energia vital do alimento e a minha própria energia, né? O encontro. e Como que é o isso, encontro perfeito, né? Que dá match no alimento e no meu corpo. isso. E como isso vai ser um processo mais atento, até de ir na feira, assim, sabe? De estar mais atenta mesmo a isso. Porque, como Sim. eu falei para você, eu estou num processo de que eu estou precisando cuidar muito da minha energia, porque eu estou num processo muito ativo, de muitas coisas acontecendo, né? E acho que prestar atenção, e é isso, né? O começo de tudo é ter a consciência. E depois ativamente começar um processo de mudança. Exato. E aí ser Perfeito. contínuo, tá no movimento o tempo todo. A Heleninha fala muito isso, né? A vida é movimento, a vida é movimento e energia, a vida é movimento e energia. Exato. E a continuidade a gente dá tropeçando, caindo, né? Às vezes né? Tô implementando uma mudança alimentar e eu vou, né? Eu mesmo passo assim, tem encontro, tem pizza. Tá, eu vou comer pizza, sim. Eu vou ligar, eu vou pedir uma metade de uma pizza sem queijo, vou pedir com abobrinha. Às vezes eu vou chegar em casa, eu vou complementar a minha pizza com alguns elementos que eu tenho na minha geladeira e consigo sentar na mesa junto com todo mundo e comer. Tem churrasco? Coloca separadinho uma grelha ali, prepara os alimentos. Brócolis na grelha é uma delícia. Brócolis, né? A abobrinha, o abacaxi, a cebola, são tantos, a berinjela, eu amo berinjela. Então, assim, as batatas, você pode fazer assados de batata, colocar ervas e colocar num papel alumínio, colocar dentro da churrasqueira, fica uma delícia, ela fica no vapor, sabe? Molinha, mandioquinha. Então, assim, são tantas as coisas e não precisa sair também desse conceito de que vegetariano, vegano fica caro, sabe? Porque inclui também, sim, né, a parte de nozes, castanhas, tudo isso, às vezes leite vegetal, se você tem a dependência do leite, né, o hábito, não dependência, mas o hábito de leite, tem gente que tem, né? Eu não tenho hábito de leite, meu hábito é chá, mas tem gente que tem hábito de leite, então leites vegetais. Tá, às vezes sim, vai ter um maior despendimento de energia para você, tanto financeira quanto de preparação, mas em outros aspectos você vai acabar reduzindo o seu consumo e o seu custo. Sim, então dá para equilibrar também. pode ter certeza que dá para equilibrar. Eu estou no processo ainda, mas eu acho que não vou parar nunca esse processo, né? Como você falou. É contínuo. É contínuo. Ai, Vida é processo. obrigada, Érica. Adorei, tô morrendo de saudade de te abraçar, de a gente usar branco. Gratidão, querida, por essa oportunidade. Espero que a Beijo. mensagem tenha ficado clara e chegado aí, para que o boa. maior número de pessoas possa se sentir agraciado com essa mensagem e despertar, né? Ontem foi Dia da Terra, no caso, ontem no dia dessa gravação, e é um chamado, né? Como que a minha alimentação pode ser mais contribuição para a Terra? Deixo aí a E acho que pergunta. mais do que isso, eu estou num processo também de como que a gente faz na vida como trabalho, isso que a gente chama de trabalho, também está em mais conexão com a Terra. Estou também num Total. processo de descoberta disso, mas só de se perguntar já é um início também. Já é um início. A consciência é o primeiro passo. Tomar consciência, né? Obrigada, minha querida. Gratidão, mulher. Beijo. Beijo. Beijo, para. Namastê.